Eu recebi aqui hoje um videozinho, né, da TV Cultura com o Pondé respondendo questões e o professora que me mandou, ela pediu que eu comentasse, porque ela acredita que aquilo ali não tem a ver com filosofia e de fato não tem mesmo, né? Você sabe muito bem que a TV Cultura está sob o domínio da direita já há muito tempo e, claro, coloca-se ali, né, uma pessoa que se diz que estudou filosofia, que, né, que nós aqui até apelidamos de a Cuca, né, por causa daquela boca de jacaré dela, né? E eu vou comentar. Ela me mandou vários trechos, né? Talvez eu faça um ou mais vídeos, mas um trecho que eu vou comentar é a menina ali do programa perguntando para o sábio, né? A Cuca, sobre o senso comum. Vejam a cena e logo depois da cena, né, a cena tem a ver com um filme, depois eles comentam o filme e se dedicam às asneiras típicas da Cuca. Vejam só. Vamos ver agora uma cena da série Melissa Perialdi, em que Paul, um estudante de filosofia, chega atrasado na sala e é levado pelo senso comum. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes, como el positivismo, que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Vermella. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Vermell. ¿Usted? Roja. Vermell. Vermella. Vermell. Vermella. 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 A cena é muito boa porque a professora prega uma peça nele e ele cai. Mas não é exatamente o senso comum, é uma peça. Assim, é evidente que ela não era vermelha, mas como ele viu todo mundo dizendo que ela era vermelha, apesar de que ele estava vendo que era verde, ele chegou à conclusão que ele devia responder igual a todo mundo. Então, o senso comum, desse ponto de vista, e a filosofia vê o senso comum dessa forma, o senso comum simplesmente responde e toma como verdadeiro aquilo que todo mundo acha que é verdadeiro e é daquele jeito, né? Ele nunca olha distante, estabelece uma distância para perguntar, mas o que quer dizer isso exatamente? No caso, o que ela quer dizer ali é que a filosofia enxerga, quem falasse que era verde tinha razão, a filosofia enxerga a realidade, enquanto que o senso comum não. Bom, vocês notaram o filme e notaram o comentário. Qual o comentário? O senso comum é um dizer amém aos outros. Ambos, né? O sábio Cuca o seu discípulo nipônico ou nipônica
confundiram, né, o senso comum com Maria vai com as outras. Você seguir a multidão, seguir a turba, virou senso comum. Olha, em hipótese alguma, gente, em hipótese alguma, quando você está seguindo a maioria, você está no âmbito da caracterização do senso comum. Não é isto que caracteriza o senso comum. Quando você tem uma eleição e alguém, obviamente, nessa eleição, depois toma posse porque foi vitorioso, toma posse do governo porque foi vitorioso, não necessariamente ele representa o senso comum. Ou as pessoas que votaram nele são o senso comum. Pode ser e pode não ser. Então, há um conjunto de pessoas que caminham juntas, né? E, de certo modo, uma seguindo a outra, porque uma conversa com a outra e, de certo modo, né, decide não só por si, mas pela opinião do outro também. E isso forma uma maioria e elege alguém. Às vezes, este caminhar junto é senso comum. Às vezes, este caminhar junto não é senso comum. E o que caracteriza o senso comum não é você estar junto. Não é você fazer o que os outros fazem. Não é Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, como o rapaz do filme, né? Ele nega a evidência para ir junto com os outros. Isso não tem nada a ver com senso comum. O conceito de senso comum, trabalhado pela própria filosofia, não é este. Agora, é incrível que um cara que se diz que estudou filosofia, né, e ele agora ele começou a, como a gente questionou o estudo dele, né, aqui no canal, ele começou a citar várias, porque ele odiava, né, citar a USP, né? Então agora ele começou a citar a USP, que ele fez graduação, ele cita toda hora que ele fez graduação em filosofia, né? Ele está desesperado com isso, né? Mas não dá para entender como é que é. Será que ele assistia? Será que ele estudava? Agora, ele é meio burraldo, né? Então, obviamente, dá para confundir mesmo. Vejam só, o senso comum, ele não se caracteriza por ser Maria vai com as outras. A característica dele, às vezes, por incrível que pareça, é a rebeldia. Às vezes é o dizer não. Às vezes é simplesmente se colocar na posição de crítico. Quer uma amostra disso? O bolsonarismo. O bolsonarismo é tipicamente antifilosófico. Ele é tipicamente senso comum. Agora, ele não é exatamente crítico? Ele não é rebelde? Como que Bolsonaro se elegeu? Questionando a Constituição de 88, questionando o governo, questionando as leis, questionando a própria República, questionando as urnas, questionando o fato de você não ter liberdade individual para ir trabalhar mesmo com Covid, questionando o uso da cadeirinha. Quando você põe o carro, põe a criança na cadeirinha, questionando o cinto de segurança, questionando velocidade, limite de velocidade, questionando o uso de capacete, questionando a capacidade dos membros do STF. Nada. No começo questionando o próprio Congresso, né? Não vou fazer com política, né? Questionando a própria política. Questionou tudo. Questionou tudo. Aliás, né, esta foi a característica da direita nesse período.
fazer questionamentos, invocar a crítica, ser rebelde e dizer não. Todas as características, né, que é simplesmente o quê? Não vou seguir os outros. Vamos fazer o nosso caminho próprio. E você diria, o bolsonarismo não é, afinal de contas, imiscuído no senso comum? Claro que é. Por quê? Porque o senso comum nosso, né, ele é, o senso comum nosso, da modernidade, ele tem a ver com o quê? Com preceitos liberais. Proteção da propriedade privada e, por decorrência disso, não é? Um individualismo graduado, que vai do neoliberalismo para o anarcocapitalismo em graduação. Um individualismo exacerbado. Esse é o senso comum nosso. Você chega para uma pessoa e diz, né? Olha, você tem que botar os filhos na escola e deixar o professor educar. O senso comum vai dizer, não, calma lá. Eu posso até botar os filhos na escola, mas educação, ele vai dar instrução. Eu que vou dar educação aqui na família. Isso é muito senso comum. E é um preceito liberal. Tá? No entanto, é um preceito altamente questionador da modernidade e da capacidade do Estado, através da escola pública, não só instruir, mas também educar. Daí, né? Então, vejam que o senso comum pode ser completamente rebelde. A característica dele é que ele está assentado no status quo. Ele não quer mudar as estruturas sociais e econômicas. Ele não quer mudar o campo das ideias que favorece essas estruturas econômicas. Então, ele é conservador, mas ele não é conservador em tudo. Ele é conservador nas raízes da sociedade. O senso comum não vai questionar nem o capitalismo, nem o liberalismo nas suas diversas matizes. Mas ele pode ser muito questionador e muito rebelde em torno dos componentes doutrinários da sociedade que, por sua vez, questionam o liberalismo. Então, não existe, por exemplo, né, um senso comum de todas as épocas, de todos os tempos. Existe o senso comum datado, muito bem datado. Existe o senso comum que faz uma revolução de superfície e não uma revolução das bases. Ele está muito mais para o rebelde sem causa, ou o rebelde com determinadas causas, né, que às vezes o próprio rebelde não enxerga, do que para o revolucionário. O bolsonarismo é exatamente o senso comum. Favorável ao capitalismo financeiro, favorável ao neoliberalismo, favorável ao anarcocapitalismo, favorável ao neofascismo em costumes. Tudo isso é conservador do status quo. Conservador das relações sociais e econômicas. No entanto, ao mesmo tempo, altamente rebelde e questionador de tudo aquilo que a gente conhecia como sendo a vida brasileira, a vida social e política brasileira. Agora, como é que faz? Então, é exatamente a confusão
dos dois panacoides lá da TV Cultura, né? Eles transformaram o senso comum no Maria vai com as outras. Parece, às vezes. Parece. Tem muita gente que, né? Confunde. E eles, né, a mesma confusão que eles fizeram, outras pessoas que não estudaram filosofia também podem confundir. Assim, isso é o senso comum. Ele vai... né? Pera lá. Calma lá. Não necessariamente. O senso comum não quer dizer um rebanho, não quer dizer gado. Aí é que tá. Fala assim, os bolsonaristas são gado. Eles são gado, mas eles são gado porque eles obedecem o Bolsonaro. Mas se você pegar o movimento que eles fizeram, o que eles fizeram? Eles contestaram a Dilma, depois eles contestaram as eleições, depois eles contestaram as urnas, depois eles contestaram a política. Veja o MBL. O MBL, no começo, trouxe um monte de gente jovem que fazia o questionamento. Inclusive, não sei se vocês se lembram, era até constrangedor. O Mamãe Defequei pegava um celular e ia nos DCEs das universidades e perguntava para eles: o que é o capitalismo? O que é o comunismo? Por que... E os caras não sabiam. Ele deitava e rolava em cima da rebeldia juvenil que ele tinha e que os ditos de esquerda não tinham mais. Sucumbiam, né, ao estabelecido. E sem saber que estavam sucumbindo ao estabelecido. Então, se você não notar que o senso comum não é o rebanho, você pode, a todo momento que você vê um grupo de pessoas caminhando numa direção, qualificar como senso comum. E chega uma hora que você descobre que as pessoas votaram contra o Bolsonaro, né? Votaram contra o Bolsonaro, votaram para mudar. Só que a hora que você vai conversar com uma boa parte dos eleitores de esquerda, vocês vão ver que eles dão um passo a mais do que o senso comum. Uma boa parte deles vai dizer: não, eu não quero esse capitalismo que está aí. Talvez eu queira o socialismo. E uma parte maior vai dizer: eu não quero socialismo, mas esse capitalismo que está aí eu quero uma social-democracia. Então, nos dois casos, é um questionamento do status quo. É um questionamento do que está estabelecido nas raízes da sociedade e não na superfície. E aí você vê que esta parcela da população escapa do senso comum. E num determinado momento caminha junto. Cuidado, tá? Cuidado com esta conversa, porque da maneira como foi explicado na TV Cultura, tudo que a TV Cultura fez é mostrar que ela está muito longe da cultura. Olha, eu creio que vocês deveriam começar a pensar para ampliar essas coisas, a lerem os clássicos, né? Ler filosofia, ler os clássicos, né? Tá? Não é ficar atrás de pessoas assim que estão na mídia, porque esse pessoal aí, Pondé e outros, eles montaram um grupinho, tá? E conseguiram ganhar até o Mário Sérgio Cortella pro grupinho. Eles montaram um grupinho. Você pode ver que um faz referência ao outro. E esse grupinho que um faz referência ao outro, eles não respondem a críticas, porque eles não têm condição intelectual para responder. Então eles montaram um grupinho
E esse grupinho tenta calar qualquer crítica não respondendo. E eles se aliaram aos meios de comunicação. E isso, gente, é um projeto político da direita. E o Márcio Sérgio Cortella está servindo a eles. E ele não percebeu ainda. Ou percebeu e, né, tem outras coisas mais necessárias. É isso. Daqui a pouco a gente volta.